Olá IPCA, hoje é sábado, dia 4 de maio de 2013. Nós estamos juntos há 377 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 7 a 9 do livro de Números. Nestes capítulos, nós temos as ofertas que foram trazidas pelos príncipes israelitas quando o tabernáculo foi consagrado. E no capítulo 7 tratamos disso. No capítulo 8 temos a consagração dos levitas e no capítulo 9 temos a celebração da festa da Páscoa. Bom, tudo isso nos faz perguntar, quando lemos prestando atenção às datas em que essas coisas são apontadas, por que a ordem foi invertida. Se você procurar fazer uma leitura cronológica do livro de Números, você vai ver que a sequência não é a sequência que está sendo apresentada aqui. Não foi na mesma sequência que Moisés nos narra estes fatos no livro de Números que eles aconteceram. Moisés deliberadamente seguiu uma outra ordem que não a ordem cronológica. Se fôssemos ver a ordem cronológica, o que aconteceria? Bom, a primeira coisa seria a própria montagem do tabernáculo. Você vê que no livro do Êxodo nós terminamos com o tabernáculo erguido. Bom, quando você vai ler o capítulo 9, verso 15, você vê que no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, e você percebe então que no capítulo 9 estamos falando de coisas que já haviam sido relatadas lá no livro do Êxodo, no seu capítulo 40. Esta seção aqui do capítulo 9 foi, portanto, a primeira coisa a acontecer. O tabernáculo foi erguido. O que aconteceu na sequência? Aconteceu que os príncipes de Israel vieram trazer as suas ofertas para Deus quando o tabernáculo foi erguido. Onde está narrado isso? No capítulo 7. Então, veja, algo que está narrado no capítulo 9 de Números aconteceu antes do que está narrado no capítulo 7. E depois, o que aconteceu na sequência? Foi celebrada a Páscoa, que está relatada nos versos 1 a 14 do capítulo 9 outra vez. E depois, o que aconteceu? Deus mandou que fosse levantado um censo dos filhos de Israel, que eles fossem contados, para que a bênção de Deus, ao retirar aqueles escravos do Egito, ficasse ainda mais evidente. Onde está registrada a ordem do censo? Lá no capítulo 1, no verso 1. Veja, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano é que se levantou o censo. E você percebe então, só numa rápida observação, que o censo foi no 1º de fevereiro do ano 2, se assim pudéssemos chamar, enquanto a Páscoa foi em 15 de janeiro do ano 2. Então você já nota que as coisas aqui estão certamente fora da ordem cronológica. Isso vai ficar ainda mais evidente quando, lendo lá no capítulo 10, que leremos na segunda-feira, no verso 11, nós vamos ver que aconteceu no ano segundo do segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu. É só ali que nós vamos retomar a ordem cronológica, quando a nuvem se eleva do acampamento e do tabernáculo e começa a dirigir o movimento do acampamento de Israel em direção à terra da promessa. Por que o arranjo, então, dos capítulos iniciais de Números não segue a ordem cronológica? Bom, você deve se lembrar que este livro provavelmente foi escrito ao final do período de peregrinação no deserto, depois dos 40 anos de marcha. No mínimo, ele foi concluído após esse período. Talvez algumas partes iniciais tenham sido registradas durante o tempo da peregrinação no deserto, mas é fato que os acontecimentos da parte final do livro só poderiam ter sido registrados depois da peregrinação. Bom, e então, quando o livro foi finalmente compilado e entregue ao povo de Israel, ele deveria lembrar aos israelitas da centralidade de Deus na vida do povo e na marcha do povo. Foi Deus quem guiou o povo do Sinai até as campinas de Moabe, quando eles foram deixados ali com Moisés, prestes a atravessar a fronteira do Rio Jordão em direção à terra prometida. A ideia básica do livro de Números, portanto, é Deus no meio do povo, Deus atravessando o deserto com o povo. Tanto é que o título original deste livro para os hebreus é No Deserto. Nós o chamamos de o livro dos números porque exatamente há muitos números neles e no processo de tradução o título acabou sendo alterado. Mas a ideia central do livro é Deus guiando o povo pelo deserto. A centralidade de Deus no meio do acampamento. Tema que vemos nos capítulos que lemos hoje.
quando no fim do capítulo 9 nós lemos assim: segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Essa é a ideia central do livro. Então, colocar Deus no centro da marcha é mais importante para Moisés do que seguir a ordem cronológica dos acontecimentos. Então, o que Moisés faz para mostrar isso? Primeiro, ele levanta o censo e mostra então a distribuição das tribos em torno do tabernáculo. Esse é o assunto que vai ocupar basicamente os 6 primeiros capítulos do livro, quando vai mostrar onde as tribos se acampavam, como isso deveria ser feito e como o arraial de Israel deveria ser purificado, com os leprosos sendo colocados para fora, com os nazireus se consagrando ao Senhor e tudo mais. Então, volta-se um pouco mais a atenção para o tabernáculo no capítulo 7, mostrando as ofertas dos príncipes, o papel de Moisés e de Arão, os levitas sendo consagrados e a celebração da Páscoa. E então, no capítulo 10, que leremos na segunda-feira, o povo de Israel vai finalmente romper marcha em direção a Canaã. Notamos então, meus queridos, que, embora seja possível determinar a sequência cronológica dos fatos, embora seja possível e importante prestar atenção à história em como ela aconteceu, é fundamental notar a intenção de Moisés aqui. Ele quer de fato deixar o tabernáculo como o centro da vida de Israel. E até na maneira como ele seleciona o material que vai usar para contar a história, ele deixa o tabernáculo no centro. É muito importante notar aqui então que até na hora de contar como foi que os príncipes trouxeram as suas ofertas, o que é feito no capítulo 7, ele registra detalhadamente o que foi que cada um trouxe. São 12 listas idênticas. Você que leu o capítulo 7 deve ter falado assim, repetir através do capítulo todo a mesma história e a mesma sequência para todos os príncipes, de fato. No entanto, apesar de ser pura repetição e disso podia ter sido sumarizado em apenas 6, 7 versículos, dizendo todos eles nessa sequência trouxeram cada um isso? Não. É dito de cada um para mostrar o quanto Deus presta atenção aos detalhes do culto, o quanto o povo de Israel neste momento da história está seguindo à risca as ordens e quanto é que os príncipes israelitas estão tributando de importância ao tabernáculo presente no meio deles. Essa é a ideia que deve chamar a nossa atenção aqui. O capítulo 7 começa nos mostrando que os príncipes trataram de providenciar bois e carros para o transporte do tabernáculo. Você se lembra? As tribos são contadas e dispostas no acampamento nos capítulos iniciais. Depois vem a distribuição dos deveres para com o transporte do tabernáculo nas famílias de levitas, coatitas, gersonitas, meraritas e o papel dos sacerdotes. Agora, os príncipes de Israel providenciam carros para transportar o tabernáculo. É notório, inclusive, que são dados 2 carros de boi aos gersonitas, porque eles transportam os materiais, em especial os panos do tabernáculo. São dados 4 carros de boi aos meraritas, porque eles vão transportar as vigas de madeira e as colunas de bronze. No entanto, os gersonitas não recebem nenhum carro de boi, porque eles vão transportar os móveis sagrados, a arca, o altar, a mesa, o candelabro, e isso deve ser transportado no ombro. Então, é muito interessante perceber aqui, a ordem de Deus está sendo seguida à risca e os príncipes estão tomando providências para que o tabernáculo vá no meio do acampamento como Deus estipulou. Essa é a ênfase. Por isso a repetição, por isso os detalhes. E aqui então nós temos uma boa descrição do entusiasmo da primeira geração de israelitas quando partia do Monte Sinai em direção à Terra Prometida. É notório também perceber que o capítulo 6, depois que se tratou de toda a consagração do povo, termina com a bênção araônica, quando Deus manda Moisés falar a Arão e instruir Arão para que abençoe o povo com o nome de Deus no meio dele. Nós estamos então tendo no capítulo 7 uma resposta do povo que foi abençoado por Deus, consagrando seus bens a Deus. É muito claro então que a sequência dos capítulos 1 a 10 em Números é propositalmente
temática e não cronológica. A ideia aqui então é prestar atenção. Deus está no meio do povo, marchando no meio do povo, conduzindo essa marcha, dando as ordens. Esse é o aspecto mais importante. E é esse o foco dos 10 capítulos iniciais de Números, antes que o povo rompa a marcha, como vamos ver na semana que vem, se Deus quiser, quando lemos o capítulo 10, e já adiantando um pouquinho, é lá no verso 11 do capítulo 10 que eles vão finalmente deixar os pés do Monte Sinai para partir em direção a Canaã. A lição disso para nós é bastante óbvia. Nós precisamos ter o Deus, o Senhor Deus, como o centro da nossa vida. Nós que estamos em marcha, atravessando este deserto, que já fomos libertos da escravidão do pecado, mas que caminhamos em direção à terra prometida, como diz aquela antiga música, caminhando vou para Canaã, devemos ter Deus como centro da nossa existência. Nós estamos de passagem e precisamos atravessar essa jornada, lembrando que o mais importante de tudo é que Deus está conosco, guiando-nos e abençoando-nos com a sua presença. É importante demais que purifiquemos a nossa vida, como dizem os capítulos iniciais, que mostremos gratidão ao Senhor, como mostra o capítulo 7 que lemos hoje, que nos consagremos para o seu serviço, como fala o capítulo 8, e que celebremos a nossa redenção, como diz a mensagem da Páscoa no capítulo 9, andando com Deus segundo as suas ordens, como encerra o capítulo 9 em seu versículo 23 falando disso. Essa é a mensagem clara destes capítulos, e agora então, com a pequena sessão das duas trombetas de prata, que vai abrir o capítulo 10, nós vamos então ver o povo de Israel levantando o acampamento e partindo em marcha rumo a Canaã. Mas esse é o assunto já da leitura de segunda-feira, quando continuaremos a partir do capítulo 10. Por ora a mensagem é essa. E a ênfase então aqui é, estamos diante de uma leitura propositalmente organizada de forma temática para colocar Deus no centro de tudo. Que Deus seja o centro da sua vida, que Ele te acompanhe e que você dê a Ele o lugar que é dele por direito, para que a sua peregrinação seja bem sucedida e que você caminhe rumo a Canaã com paz e segurança. Bom estudo para você, boa leitura e até amanhã na igreja, se Deus quiser. Até lá.